Vale das Trevas. Da ponte pra cá. Sejam bem-vindos ao Vale das Trevas, da ponte pra cá. Eu sou a Rafael Damascena. Sejam todos bem-vindos das Trevas pra cá. Eu sou o Henrique Ferraz e imitei o Rafael Damascena, não sei porquê, mas Demência, esse efeito desse Ravnus, cara. demência. Sejam todos muito bem-vindos. Então, como foi previsível e visível, estamos aqui com o Vinícius Colim, o nosso Ravnus de plantão. E hoje nós vamos começar o nosso podcast sobre a terceira parte do clã Ravnus, ao qual vamos falar da bendita Semana dos Pesadelos. Pois é, vamos dar sequência aí a este episódio. E eu acredito também que vai se estender para um quarto episódio ou, quem sabe, um quinto episódio. Não, com certeza. A gente vai dedicar esse episódio só pro Semana dos Pesadelos. Claro. Não, eu digo que o Ravnus em si vai ter de 4 a 5 episódios no total. Vai. No geral. Provavelmente. Porque a gente tem que depois abordar o resto do lore. Exato. E depois nós vamos falar das regras, o habitual, né? Vai ter Exato. Foi que nem aconteceu com o episódio dos Tizimis. Depois de tanto a gente falar sobre o clã dos Ravnus e a origem dos clãs dos Ravnus, hoje a gente vai descobrir que o verdadeiro antediluviano dos Ravnus é Uchiha Madara. Ah, meu Deus. Porque se tu parar pra pensar, olhar, é a terceira guerra ninja, se eu não me engano, né? Sim. E a briga dos Ravnus contra os Kuei-jin é muito igual. Será então que o White Wolf plagiou Naruto ou Naruto plagiou White Wolf? Naruto plagiou White Wolf. Mas a White Wolf é mais... Eu acho. Não é. Não, White Wolf é mais antiga, mas aí é a ideia. Aí, É mais antiga também. O Semana dos Pesadelos saiu antes do Naruto. Naruto finalizou não faz tanto tempo. sim. Não finalizou, né? Agora tem o Boruto. Mas o quadrinho continua? O quadrinho continua? Continua. Mangá? Uhum. Mas fora Não é isso, esse o assunto, né? Fora isso, temos um pequeno disclaimer aqui para dar aos nossos ouvintes. Assim, nós tivemos esse pequeno hiato, tá? Devido a um problema técnico meu, aqui do Henrique Ferraz, que eu acabei sendo furtado, acabei não podendo ter comunicação com os nobres senhores que estão aqui presentes aqui, Nem foi porque a gente surtou com o trailer de Homem-Aranha no Aranha Verso. né? É, Eu acabei de comprar. Não tem negação nenhuma. Eu acabei de comprar a camiseta do Miles Morales. Só por causa do Aranha Verso. Não vai ter, né? Mas tudo bem. Mas, assim, então nós tivemos esse pequeno hiato devido a um furto que aconteceu de um objeto meu, da minha pessoa. Pois é estranho, né? Bem na hora que um Ravnus vem pro teu refúgio, some as coisas da tua casa. Eu não queria dizer nada, né, cara? Não queria dizer nada, mas já que tu disse isso, Não, eu tô pensando porque, sim, seria muito óbvio. Eu não roubaria nada. Isso aí, com certeza, é algum Ventru querendo nos fazer brigar. É intriga da oposição. Trigo da Mas- posição. como de costume, nós temos também os nossos recados cotidianos. Vamos lá? Manda ver. O nosso primeiro recado vem do Everton Medeiros, que ele diz: tenho usado muito o podcast de vocês para me aprofundar no universo de Vampiro à Máscara, pois, embora tenha tirado algum tempo para ler os livros, trata-se de muito conteúdo, juntando isso à falta de contrato com os jogadores, com quem posso trocar ideias sobre o assunto ou mesmo jogar, tornam, de certo modo, desgastante o aprendizado sobre o assunto. Salvo pelo fato de ser um assunto incrível, onde dá para passar horas e horas lendo. Os problemas em si é só o fato de ter muita informação para quem está começando. Estudar o podcast de vocês tem sido minha principal fonte de pesquisa sobre o assunto, além do fato de ser muito bem feito. Ele tem um bom andamento sobre os capítulos e pode ser escutado sempre que se tem um tempinho. Por favor, continue com um excelente trabalho e que o mantenham por mais um longo período. Este foi o recado do Everton Medeiros. Meu querido, muito obrigado aí pelos elogios. Não precisa se preocupar, não. A gente tá num ritmo bem devagar. Estamos aqui explorando a lore de Vampiro à Máscara, na mãe e tal. Quando a gente chegar na ponta da montanha do iceberg,
A gente vai começar a falar de outras criaturas, de outros nichos do mundo das trevas, né? Então pode ter certeza que se depender da gente, se nada intervir, nós vamos tocar esse podcast aqui por muitos e muitos anos aí. Acredita, tem bastante criatura nas trevas pra se falar, né? Exatamente. Além das criaturas que nós iremos abordar, seja eles mago, aparição, múmia, que nós vamos dar um enfoque geral neles, tanto quanto nós estamos fazendo agora com Vampiro à Máscara. Uma coisa também que nós estamos fazendo, e gostaríamos do feedback de vocês, é sobre os especiais que a gente está produzindo. Humanidade, força de vontade, perturbações. Nós gostaríamos de ter um feedback de vocês, se vocês estão gostando, se o conteúdo está sendo proveitoso, porque nós estamos com mais ideias e queremos expandir essas ideias. Mas, é claro, precisamos da confirmação de vocês, do feedback de vocês, para que a gente possa produzir mais e mais. Momento feedback ao vivo. Eu entrei de furão. Aproveitei que eu tava no refúgio do Tremere, entrei de furão, numa conversa sobre força de vontade, achei muito da hora, recomendo. Verdade. Nosso ouvinte aí que curte o vídeo quando tem tempo, cara, aproveita pra escutar no busão, quando tá andando de bicicleta, é massa pra caralho. Tem o Pontes lá do Fábulas Cotidianas, né? O cara é muito querido, tá da hora o episódio. O nosso próximo comentário... Acabou já? O Jorge... We are the Animaniacs. Agora soube. And the world foi o... O Jorge de Oliveira, ele começa: saudações habitantes do Vale das Trevas. Fico aqui me coçando de curiosidade para ouvir um episódio inteiro dedicado ao clã. Ele fala clã. Vou repetir, ele diz clã Tremere. Ele tem todo o direito de estar enganado. Indicando, ele está completamente certo, totalmente certo. Adorei conhecer vocês e estou indicando a todos os conhecidos, jogadores, toda a galera e voltem o quanto antes. Abraços. Ele disse que ele está indicando, né, o nosso conteúdo e também que ele pede para que a gente volte, porque nós estávamos em um pequeno hiato. Não, vamos voltar sim. Esse ato aí, como o Henrique explicou no início do episódio, né? Foi por forças maiores, não foi porque a gente quis, não. Inclusive, se você estiver ouvindo, nós voltamos. Com a corda toda. E voltamos bem. Bom, já voltamos falando da Semana do Pesadelo, estamos com a corda toda. O nosso último comentário é do Matheus Garcia. Esses comentários aqui, galera, que eu estou lendo neste momento, foram enviados para o nosso e-mail e para o nosso Instagram. Caso você queira também comentar, sinta-se à vontade para comentar nas nossas redes sociais ou nos mandar um e-mail. O Matheus Garcia diz: boas, pessoal. Queria saber se um dia rola um episódio do podcast sobre vitalidade e tipos de dano. Pode ser? Olha, já digo de antemão, super top. Rola sim, pode crer. Nunca tive certeza de como funciona, como se marca na ficha, se todos os tipos se acumulam, se são separados na hora de recuperar. Ainda mais agora que mudou na V5. Seria legal aproveitar o episódio para, inclusive, explicar essas mudanças. Por favor, sei que é básico, mas gostaria de uma explicação definitiva. Agradeço a atenção e um grande abraço a todos. Muito obrigado. Matheus, nós que agradecemos e com certeza esse é um ótimo episódio a ser dito, a ser feito. E vamos colocar aqui sim na lista de episódios a ser produzido. Vai pra nossa lista de atividades, né? Vamos fazer sim um episódio sobre níveis de vitalidade. O pessoal acaba se atrapalhando às vezes em algumas coisas, né? Mas sim, nada que... não se preocupem, tá? Dano gravado é dano gravado. Letal é letal, contusão é contusão. Depois a gente explica como é que eles ficam ali na distribuição da caixa de vitalidade, mas uma coisa é sim, assim, ó, você vai empilhar ele, tá? Se tomou 3 níveis, vamos dizer, por contusão e mais 2 letal, vai tomar, vai pra quinta caixinha, tá? Não começa a contar desde a primeira de novo, não. A mesma coisa vale com dano gravado. A diferença é que o dano por contusão, ele pode virar dano letal. Então, se tu for espancado até a 7ª caixinha por dano por contusão, quando tu tomar o 8º nível, primeiro lá de cima vira letal. Então por isso que eles dizem que um humano pode ser espancado até a morte, porque um humano morre quando ele toma 7 níveis letais, né? Então tu espancou o cara desmaiou. Se continuar espancando,
vai contando desde a primeira caixinha lá, e quando chegar na 8ª caixinha de novo, o cara morreu espancado. A moral, cara, é o seguinte, é pegar o taco do Negan e dar na cabeça. E é isso aí, batata. Não, esses dias uma amiga minha maga com uma escopeta deu uns 15 níveis de dano. Mas, comentários lidos, vamos então para o nosso episódio Semana dos Pesadelos. Vamos sim. Já tô começando a ficar com medo aí. Na Semana dos Pesadelos, nós temos alguns livros como referência. Temos o livro do Sangue Fraco, o próprio V5, nós temos o livro dos Ravenos também que fala sobre. E eu vou começar falando sobre o Tempo de Sangue Fraco, que pra mim foi aonde eu conheci a Semana dos Pesadelos. Vamos mesclar tudo, né? Vamos fazer virar só uma coisa. Então vamos começar do começo. Manda ver. O legal é que dentro deste livro aqui, ele primeiro tem a visão do Dr. Douglas Nitchurch. Acredito que a pronúncia seja esta. O Dr. Douglas Nitchurch vou dizer que é uma coisa muito... Cara, eu acho muito legal. Vamos dizer assim, o conceito dele dentro do Woody. É isso, dentro do Woody. Tipo assim, um malcaviano que é um psicólogo, mais ou menos. É um doutor, né, cara? Sim, ele é um cientista. Ele não É um cientista extremamente cético, né? Ele gosta de estudar o lado científico das coisas, eu acho. Como é que aquele maluco do Bleach chamava mesmo? Ele lembra muito o general aquele do Bleach. Sim. É que o que acontece, Rafael? O Dr. Douglas Nitchurch, ele é um cientista e ele possui uma outra doutora que esta sim é uma psicóloga. É a carniçal dele? Exato. Ela trabalha como uma psicóloga. E quando começa a Semana dos Pesadelos, ele começa a ter alucinações, não, surtos de raiva. De raiva não é a palavra certa. É a doutora Rage. É a carniçal dele. O Douglas Nitchurch é a doutora Rage. O Dr. Douglas Nitchurch, quando começou a Semana dos Pesadelos, quando a Terra começou a estremecer, a Terra, ela acorda. O grande rei, ele acorda. Os loucos, as pessoas que estão no sanatório, sejam elas mortais, sejam os malcavianos mesmos, eles começam a sofrer delírios, dizendo que o rei acordou. Que o rei acordou e começou a lançar pesadelos para os seus filhos e seus netos, porque o rei está com fome. O rei está com fome, o rei está sedento. E os seus filhos e netos são pegos por esse pesadelo e não conseguem se libertar. E vão direto ao rei. Essas são as primeiras frases do livro do Tempo de Sangue Fraco. E o Dr. Douglas Nitchurch, ele fica sem entender, ele fica eufórico, ele fica extasiado, ele fica nervoso, ele tem uma lapse. Tanto que a carniçal... Pois é, eu até vou te interromper um pouquinho, já que tu disse dos filhos do antediluviano, mas até então, no despertar do antediluviano, todos os sencientes começam a ficar meio mais irritadiços, ansiosos, nervosos. Exatamente. Toda aquela galera sensível, aquela galera que tem disciplina auspícios ou que tem habilidade ocular, toda a galera que de certa forma, isso no mundo vampírico, tá? Toda aquela galera que tem algum nível de percepção extrasensorial sente as emanações do despertar do Ravenous. Eles sentem de alguma forma. Não somente no mundo vampírico, porque também aqui na época, no Tempo de Sangue Fraco, diz... Não, eu falei mundo vampírico porque eu só citei auspício, essas coisas, né? Sim. Habilidades que a gente vê dentro do, vamos dizer assim, da mecânica de vampiro. Mas isso foi geral. Isso foi geral. Dentro do livro, a Época de Sangue Fraco, eles mencionam, eles não dizem que é. Mas se tu compreende, entende, tu logo capta o que é. Ali ele fala que tem um tecnocrata concentrado no seu projeto, mas na hora que começa a Terra estremecer, ele para tudo, abre um dispositivo que ele consegue conectar aos satélites, e nisso ele vê que toda a concentração em Bangladesh começa a piorar 3, 5 vezes, 8 vezes, 10 vezes pior do que ele estava monitorando anteriormente. E do nada ele pega, sai de onde ele estava e aparece um carro
A descrição é que aparece um carro aonde em instantes não estava. Ou seja, como se o carro tivesse teleportado, sabe? Então, a partir daquele momento, a partir daquele cara, os tecnocratas começam a se organizar para entender e saber o que é aquela movimentação em Bangladesh. Ou seja, os vampiros que estavam no nível 1, nível 0, vão passar a nível 5 a partir daquele momento. Ah, não, peraí. É nível de ameaça, né? Sim, Não esquece isso, não esquece isso. nível de ameaça nível 1 vai para passar a nível de ameaça nível 5. Gente, não vai pensar que é D&D que eles não param de level, não. É, que eles uparam de nível de desafio, né, cara? Não, que a tecnocracia tem protocolos, né? E aí, Exato. dentro desses protocolos, existem os níveis de ameaça. E ele sempre considera, dentro da escala, o vampiro sempre foi nível de ameaça 0. Porque, é uns caras que ficam aqui, misturado a maioria deles, né? Misturado as pessoas, preservando a identidade deles. Eles mesmos têm esses códigos que eles não querem se mostrar pra humanidade. Então a tecnocracia olhou assim, cara, eles mesmos fazem a manutenção deles sobre impactos que poderiam acontecer, né? Então por que a gente vai se importar com esses caras? Deixa eles aí e tal, já é. Os mais próximos, os mais visíveis, entre aspas, são crianças da noite, são neófitos. Então, Eles não sabem, né? que são neófitos, são crianças da noite. Então eles não possuem poder tão grande ou tão potencial mortal quanto um ancião, sabe? Então é um nível baixo, realmente. Sim, eles não têm conhecimento, eles não tinham, até o momento, né? Conhecimento da ameaça que os vampiros poderiam representar pro globo. Então por isso que eles sempre tiveram nos níveis mais baixos, em nível 0, tipo, não é nem nível 1, é nível 0 de ameaça. E nisso, nessa inquietação que o doutor tá, a sua assistente, a sua psicóloga, A ela doutora vai lá. Reis. Exatamente. Ela vai lá, pega um saco, um sangue gelado, e ela coloca no micro-ondas e esquenta para ele beber. Quando ele bebe, ele toma e ele... Opa, tu me deu sangue, e ela complementa. Sim, é um sangue com analgésico. Não, é calmante. Com calmante, muito obrigado. Sangue com calmante, que ela acharia uma pena ver uma mente tão brilhante sendo entregue à besta. É que o Dr. Douglas D. Church, ele tem tendência a entrar em frenesi quando ele começa a não compreender o que tá acontecendo. Então, quando ele começa a ficar muito frustrado, do tipo, ele tá tentando a todo custo achar uma resposta para aquilo que ele tá estudando, ele não consegue, ele entra em frenesi. Ele já é meio neurótico, ele é meio conspiracionista, ele é senciente e tá no início da Semana dos Pesadelos ainda, pra ajudar. Aham, e é Malcaviano. É Malcave. Pra fechar o pacote. Fechar o pacote é o Fechar o Malcave. pacote. Ele é um cara que, tipo assim, ó, se ele começa a não encontrar resposta pra aquilo que ele tá procurando, ele se irrita. E por ele se irritar, a besta toma o controle, né? E aí, tipo, ele é um cara tão brilhante que, pô, ver o cara em frenesi é um desperdício a mente brilhante, tá ligado? E do outro lado do globo, nós temos Tieju, que seria o crisântema de ferro. Não sei se a pronúncia está correta, tá? Desculpe. Crisântemo de ferro. Exato, o crisântema de ferro, Tieju. Lá eles falam que a mestra dos 8 trovões deixou a montanha. Ela deixou a montanha porque ela viu que haveria uma guerra e ela foi de encontro a essa guerra. É, no caso, esse aí é o núcleo dos Koijin, né? O Crisântemo de Ferro lá tem os discípulos dela. Como tem as cortes cadavéricas lá, né? Se ela é eu não me engano, acho que eles são da China, né? Sim, são da China. É, são da China, então é a corte vermelha, acho que é na China, né? Não Eu sei, não gosto muito desse pessoal aí. Não, acho que é a corte esmeralda. Comunista! Acho que é a corte esmeralda. Eu sei que a corte dourada fica no Japão e as cortes cadavéricas... A corte escarlate, se eu não me engano, escarlate é a corte da China. Então, o Crisântemo de Ferro faz parte dessa corte lá. E ela tava em meditação, tranquilita lá. E aí chega um discípulo todo esbaforido lá e tal. Até quebra alguns protocolos de poder se aproximar e como se dirigir a ela. Ela não se importa. E ela recebe essa notícia, né? Que a Mestra dos Oito Trovões abandonou o seu local. Ela, a princípio, olha assim, tipo, ok, ela saiu, tipo, não é um evento catastrófico, né? Mas pra onde é que ela foi? Ah, ela foi pro oeste. E aí ela ficou assim, eu já senti algumas emanações estranhas vindo do oeste.
Então, se ela foi pra lá é porque realmente tem uma coisa muito grave aí, que ela passa a dar importância pra esses impulsos, pra essas percepções, esses insights que ela tava tendo dessa região, né? Que foi da onde o Ravnus levantou. Exato. E Pando, tu quer dar uma sequência aí nessa lore? Na lore da Semana dos Pesadelos? Aí eu vou falando aqui, aí o Panda vai pontuando. Então, daí a Crisântimo ficou meio tipo, o bicho tá pegando. E aí ela saiu atrás da Mestra dos Oito Trovões, né, pra ver o que tava acontecendo. E o que aconteceu, tá? Da Semana dos Pesadelos. Por que a Semana dos Pesadelos e por que ela é tão importante? É um evento tão marcante dentro do mundo das trevas. Porque um antediluviano acordou. Ele acordou. Ele não teria acordado por eventos cotidianos. Ele acordou porque que aconteceu. Como a gente falou nas outras partes do lore, os Ravnus estavam perdendo a guerra contra os Kuei-Jins e eles começaram a realizar abraço em massa. Esses abraços em massa começaram a estarem acontecendo, guerras, e muitos desses neófitos estarem sendo destruídos. Começou a gerar uma atividade psíquica e espiritual muito grande na região. Primeiro, quem despertou foi os Matusalens. Os Matusalens despertaram com tudo isso que está acontecendo e disseram, vamos ajudar nessa batalha aí então. Entraram na batalha. E aí, esses Matusalens começaram aos poucos a serem destruídos. E como um antediluviano ele tem uma sede que só pode ser praticamente saciada pelos seus descendentes, porque a sede de Matusalém, que é um defeito que existe nos vampiros, que eles não conseguem se alimentar de outras criaturas a não ser vampiros, eles não conseguem mais se alimentar de animais e humanos, é algo que assola os Matusaléns. Então, um antediluviano, ele tá muito além da sede de Matusalém. Tipo, ele é um nível acima, a fome dele é algo que é difícil de mesurar. Então, com a destruição de alguns Matusaléns, o cheiro daquela vitae e os efeitos psíquicos que estavam acontecendo, que estavam ecoando pela região que estava acontecendo, despertaram o Ravnus. Pelo cheiro da vitae, ele acordou. Fora os eventos psíquicos de parte da prole dele estar sendo destruído. Isso gerava um eco. Quando ele acordou na forma do demônio Ravana. É Ravana, né? Isso mesmo. Ele acordou com 10 cabeças. E aí ele começou a devorar as outras cabeças. 10 cabeças, 10 braços. Ele começou a devorar tudo isso até que ele ficou com a forma mais humanoide. E os Kuei-Jins que perceberam isso, eles eram de uma classe conhecida como Bodhisattvas, que são Kuei-Jins comparados a Matusalém, o poder de fogo deles, vamos dizer assim. Então 3 Kuei-Jins partiram até o encontro do Ravnus para tentar frear essa ameaça. Eles aceitaram o chamado de combate e partiram para cima. E um desses que partiram era a Mestra dos Oito Trovões. E aí, atrás dela, saiu a Crisântimo de Ferro para tentar entender o que estava acontecendo. Pelo Ravnus ser despertado, todos os vampiros, não só os vampiros do clã Ravnus, todos eles começaram a ter pesadelos incontroláveis referentes à batalha, referentes a medos interiores, tipo, bagunçou, virou de cabeça para baixo o mundo das trevas, vamos dizer assim. Todas as criaturas, independente de ser vampiro, de ser lobisomem, todo mundo sentiu, porque é um antediluviano, gurizada. Não é pouca coisa. E não só isso também, quando o Ravnus despertou, no horizonte também despertou a estrela rubra. É como se fosse em tempo real, sabe? Ninguém mortal conseguia ver essa estrela, mas o sobrenatural conseguia ver, enxergar que existia algo de errado no horizonte, na Umbra. Exatamente, na Umbra. A estrela rubra já estava na Umbra, né? Pouquinho antes desse evento. Quando o Ravnus desperta e acontece todos os problemas que a gente vai relatar agora, essa estrela passa a ser visível no mundo físico. Exato. Que é um dos olhos da Wyrm, que... Aí a Ação Garou deve ter destrinchado esse assunto de forma maravilhosa. Então deixamos aqui como dica, né? Deve ter alguma coisa falando lá dos olhos da Wyrm na Nação Garou. Se você queira ver isso sobre a ótica dos Garous, a Nação Garou, tá lá o podcast do Chocos, eles fizeram um episódio maravilhoso, muito bem explicado, e vale a indicação. Nação Garou, quem não conhece. Só revirar lá que vocês vão achar. Provavelmente eles devem ter feito um episódio sobre os olhos da Wyrm, né? Que esse é o primeiro. Ele vai abrindo mais olhos, mais estrelas rubras vão aparecendo, mas ok. Então, todos os vampiros sentiram essa emanação, todos os vampiros sensíveis começaram a sentir essa emanação. Os sangue fracos, que tinha um grupo de sangue fracos,
lá em observação pelo Douglas Netchurch, né? Porque ele tava pesquisando sobre os sangue fracos, porque eles eram uma galera muito diferenciada. Os sangue fracos, que são a galera da 14ª geração pra frente, que tem o defeito sangue fraco, eles têm uma vantagem que nenhum outro vampiro, por mais poderoso que seja, tem, que é ser precursor de uma disciplina. E aí a galera fica, como assim? Tipo, os sangue fracos têm a capacidade de criarem disciplinas. Coisa que nenhum vampiro de 8ª, de 7ª, de 5ª, de 4ª, inclusive, consegue fazer. Então isso era um dos focos de estudo do Dr. Douglas Netchurch, né? Falar que eles possuem uma tolerância com a luz do sol. E muitos deles tem uma habilidade que tu pode comprar quando joga de sangue fraco, que é evidência. Eles têm evidência. E muito precisa. Extremamente precisa. E o Dr. Douglas Netchurch, o foco principal da pesquisa dele era sobre os sangue fracos. E esses sangue fracos entraram numa espécie de colapso, né? Quando o Ravens acordou. E aí eles começaram a falar de momentos e episódios do que estava acontecendo na batalha. E uma das coisas do motivo do porquê a carne sal deu sangue pro Douglas, pro Dr. Bebê pra se acalmar, é porque eles começaram a variar o idioma que eles estavam falando. Exatamente isso. Eles começaram a... Quem falava apenas um único idioma, começava a falar 2, 3, 4 idiomas, e isso deixou o doutor um pouco confuso. Deixou ele naquele estado onde ele estava, naquele estado que ele estava. Porque ele não entendeu, ninguém entendeu no momento. Imagina que o mundo das trevas inteiro foi pego de surpresa. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, aquele sangue fraco ali, aquela pessoa que falava só inglês, começou a falar sânscrito, por exemplo. Uma língua morta de, 1000 anos. Começou a falar aquilo ali. Começou a relatar o que estava acontecendo em sânscrito. E isso é uma coisa que, tipo, um cara vamos dizer, da medicina, um cara da ciência... Tipo, peraí, esse cara nunca fez isso antes. O que tá acontecendo? E ao mesmo tempo, ele também sentia as emanações do que tava acontecendo. E isso é de pirar qualquer um. Dentro desse núcleo dos Kuei-jins também teve um núcleo ali que nem o Henrique falou, da tecnocracia. Que a tecnocracia, quando o Ravens despertou, que começou o combate, que esses Kuei-jins foram lá pra tentar combater, um deles criou nuvens, né? Começou a manipular as nuvens. Criou uma tempestade para essa tempestade bloquear os raios solares para eles conseguirem estender a batalha. Porque não era uma batalha de curta duração. Essa batalha do Ravens contra os Kuei-jins durou dias. Lembrando que o antediluviano ele já despertou em meio a uma grande batalha entre Ravens e Kuei-jins, né? Sim. Isso. E ele devorou todo mundo. E tem o lance da fome, que a fome ela começa a necessitar de sangue mais potente conforme a idade do vampiro, né? Um vampiro neófito se alimentaria até de sangue de animais sem problema nenhum. Já o Ancila não tem o sangue de animais já não tem a mesma força para ele. Depois de um certo tempo, até, digamos, Matusaléns, já tem que se alimentar até de vampiros para saciar a própria fome. Imagina o que é a fome de um antediluviano, que tem, em média, 10 milênios ou mais. Exatamente. E em meio a tudo, tipo, vamos chegar assim no momento inicial, que a galera tá percebendo e tentando entender o que tá acontecendo. Então, um Kuei-jin manipulou uma tempestade de nuvens para que os raios solares não penetrassem, para que a batalha pudesse se estender, porque ela iria se estender por mais tempo do que fosse imaginado. E nesse meio tempo soou o alerta pra tecnocracia, que era o alerta Ragnarok, né? Tipo, é um dos protocolos de ameaça mais alto que existe, assim. Se não, mais alto. E o protocolo Ragnarok, ele é tão fora da casinha. E aí eu vou dizer o porquê que ele é fora da casinha. Porque ele libera... Os tecnocratas, eles fazem tudo em cima de protocolo, né? E esses protocolos deles limitam certas coisas que eles podem e não podem fazer, etc e tal. Eles são muito organizados nessa questão. E o código Ragnarok, tipo, quando ele disparou que a tecnocracia precisou fazer alguma coisa... É tipo assim, o orçamento da operação é ilimitado, as armas admissíveis são ilimitadas. Então tu imagina, a tecnocracia, ele é um grupo de magos lá, da Ordem da Razão, que eles têm uma infinidade de vamos dizer assim, de armas
variadas disponíveis para uso, né? Dentro do paradigma deles, que é da tecnologia. Então, sei lá, tu pode viajar bonito, tu pode imaginar, sei lá, sentinelas lá do Matrix, Transformers, os Hitmark, né, cara? Meu, é muita coisa, mísseis de afeto espiritual. Os tecnocratas, eles são diferentes dos magos tradicionalistas, onde os magos das tradições acreditam em magia e os tecnocratas são tipo Walter Mercado. É isso aí. Então, tipo assim, eles têm uma infinidade de coisas que eles poderiam usar, enormes. Então, tipo assim, o protocolo liberou pra eles, tipo, armas admissíveis ilimitadas. Pode usar o que for necessário. E vítimas admissíveis aí que o bagulho fica assustador. Tipo, habitantes locais é 100%. Então, se ele tiver que destruir um bairro inteiro pra impedir a ameaça, ele tá liberado. Pessoas associadas, então pessoas que ajudam a ordem, coisa, pode 100% liberado, se tiver que ser. E agentes iluminados, que seriam os magos, se tiver que sacrificar 100% pra impedir, tá liberado. Então, tipo assim, imagina que isso é quase uma quebra dos protocolos que eles têm. É tipo, passa por cima de todos os outros. Tudo aquilo que a gente evita de fazer nesse tipo de ameaça, tá liberado. Só que assim, claro, né, era o antediluviano que tava acordado. Só que eles não sabiam que era o antediluviano. Pois é, eu acredito que também não seja só isso, né? Porque a gente tem que lembrar que 3 dos Caetanos mais poderosos, né? Que eles acabam... Cataianos, exatamente. Cataianos acabam... Ou Cataio. É o Kuei-jin, né? Kuei-jin. 3 dos mais velhos, né? Que eles chamam de Bodhisattvas, né? Atacaram os antediluvianos. Atacaram o antediluviano. E eles usaram os poderes deles pra abrir o véu, né? Pra outros. Sim, exatamente. Eu já ia chegar nessa parte. Enquanto o combate tava rolando, os Bodhisattvas, no caso, eles começaram a ter que recorrer a poderes extremos, que eles começaram a abrir fendas pra outros reinos espirituais, pra mundos yomis e coisas do gênero. E foi nesse momento que essa abertura espiritual que eles começaram a realizar durante o combate, que gerou uma segunda tempestade no mundo espiritual. Pois um desses Bodhisattvas já tinha criado um furacão que até foi o que permitiu com que os vampiros lutassem durante o dia, né? E as nuvens espessas acabaram dando abrigo do sol para os vampiros poderem lutar. Toda essa putaria... Toda essa confusão, todo esse oba-oba que tava acontecendo. Essa bagunça, esse buchincho. Essa bagunça, agora vamos falar da parte editorial, né? Provavelmente alguém da White Wolf lá pensou, cara, vamos ter que dar um jeito nesse antediluviano aí, porque ele tá todo mal escrevido. Pois é, né, cara? Zapatarassura, eu não sei o que, eu não sei o que lá. Tipo... Ou é de segunda geração, ou é de terceira. Vamos fazer um retcon aqui. Já era. Vamos fazer um retcon aqui, ó. Vamos fazer uma batalha épica e vamos ferrar com esse cara. Vamos matar. Exatamente. O que acontece? Tem muitas pessoas, antes, né, claro, de ver o V5, muitas pessoas te falavam que a morte do Ravnus nada mais era do que uma ilusão. De que ele, como era o mestre da ilusão, ele forjou a sua morte. Mas, convenhamos, gente, o Ravnus, ele não tinha mentalidade na qual ele estava acordado. Por exemplo, quando ele começou a batalha, tinha ali hitmarks, tinha ali drones, tu tinha inúmeras coisas para atacar ele. E ele não conhecia aquilo que estava sendo atacado, estava sendo ostensializado. Para ele só lutava com um cavalo. Hostilizado, Henrique. Hostilizado, muito obrigado. Estava sendo hostilizado. E o Ravnus, quando a outra vez que ele estava acordado, as batalhas para ele eram batalhas de escudo e espada. Não existia canhão, não existia armas de fogo. Então tudo era novidade para ele. Se ele fosse um antediluviano desperto há muito tempo, igual a alguns outros, por exemplo, antediluviano agora, entre aspas, Augustus Giovanni, ou algum outro Tremere, que hora tá acordado, hora tá dormindo. Então, o Tremere nessa época ele já tava no corpo do Goratrix, né? Exato. Então, esses, novamente, entre aspas, antediluvianos, eles estão atualizados e sabem como enfrentar
outros inimigos. Já Ravenous não. Ele viu um robô gigante e dizia, puta que pariu, meu, que merda é essa? Caralho, Zé. É um Kuei-Jin. É um Kuei-Jin. Que Kuei-Jin diferente esse que eu não conheço. Ô, meu, que é Desde- isso, Zé? Desde quando os dinossauros ficaram tão cracudo? Tão bombado. Aham. Pro Ravenous aquilo era diferente. Ele não sabia lutar contra aquilo. Imagina só tu lutando contra tu, pessoa que vive no ano 2021, agora vai ter que enfrentar alguém que vive no ano 3048, sabe? Não tem comparação. E por ele estar desperto. Lembra-se dos ingleses contra a Gatling Gun, né? Gatling Gun, exatamente. E só por ele estar desperto dentro do clã, isso gerou um aumento descontrolado da habilidade de quimerismo deles. Por que descontrolado? Porque todos os Ravenous ganharam 2 pontos de quimerismo. Então aquele Ravenous estava acostumado a ter um limite de fazer tal coisa, vamos dizer assim, um limite de fazer ter um poder até certo ponto, quando ele ia reusar as habilidades dele depois do despertar, era muito superior ao que ele conseguia fazer antes. E ele não teve o tempo de assimilar e aprender aqueles poderes novos. Então era uma coisa que apareceu do nada. Então, tipo, o cara que conseguia, sei lá, fazer uma cruel realidade começou a ter acesso a quimerismo de nível 7, por exemplo, que é uma coisa bem poderosa. Realidade massa. Realidade em massa. Tipo assim, exatamente, ele usou uma cruel realidade. Vou usar uma cruel realidade aqui. Fato é distante. E quando vê, ele pegava todo mundo. Ele ficou, epa, eu nunca consegui fazer isso antes. O que tá acontecendo? Pois é, mas com beirinho de plantão, não vai esquecendo que não é bem assim, não é essa barbada toda, né? Não esquece que os Ravenous estão surtando com as visões da briga de um antediluviano de 10 cabeças, um tigre, um dragão e um boi de 474. E aí, tipo, o bagulho era tão descontrolado que não precisava mais usar da força de vontade pra gerar uma ilusão. Era só usar a Vitae. Até involuntariamente tinha alguns vampiros mais antigos acabam fazendo ilusões. Então, por essa batalha tá acontecendo, ela afeta o mundo físico, ela afeta o mundo dos mortos, ela afeta o sonhar e ela afeta o mundo espiritual, que é separado do mundo dos mortos, né? Lá, a Umbra Profunda, a Umbra Negra é uma coisa e a Umbra, os reinos espirituais é outra, né? São reinos separados. E afetou tudo ao mesmo tempo. Mais aquelas fendas abrindo e coisa e tal. Então, criaturas como a gente falou dos lobisomens, né? Os lobisomens pressentiram isso. Pressentiram que as pessoas que estavam ali perto da batalha estavam sofrendo com isso. E uma matilha foi tentar auxiliar essas pessoas. Largou atrás lá pra tentar salvar os humanos. E, tipo, aí tem um detalhe muito interessante, né? Os lobisomens entraram em acordo e foram fazer isso. Aí os magos, tipo a Irmandade de Akasha, que fica ali naquela região, junto com os Eutanatos e a Olibatim, foram tentar conversar e não entraram em consenso. Ficaram discutindo sobre o que fazer, como o que fazer, aí não fizeram nada. Tipo, ficaram lá brigando entre eles e não fizeram nada. A Torre de Babel dos vampiros. Não fizeram nada. Tipo assim, todo mundo tá esperando que os lobisomens entrassem em conflito entre eles e eles não partissem pra nada, porque, tipo assim, a Presa de Prata quer liderar o bagulho, mas o Senhor da Sombra vai chegar ali e vai dizer, não, isso é um negócio que tá fora da tua alçada, vamos chamar uma outra tribo aí mais espiritualizada. Eles vão dizer, como ousas dizer isso? Não, eu vou dar o primeiro tapa. Eu vou dar o primeiro tapa, a glória vai ser minha. Tipo, não, mas a glória não é um momento pra glória. Agora a gente tem que salvar lá e impedir o que tá acontecendo, tá ligado? Achar que os lobisomens iam começar a bater cabeça pra ver quem ia ser o... Se tu és mesmo o líder do Garou, quebre meu dedo com a força da tua mente. Tipo isso. E não aconteceu, os lobisomens só partiu Crinos, tá ligado? Partiu entrar em Crinos. Pois né, cara? Imagina o tesão desses malucos quando viram a Irmi tomando conta de Bangladesh. Isso é muito importante também de falar, né? Isso aconteceu lá em Bangladesh. Sim, e o interessante de falar também é que, assim, sobre os Garous, é que quando toda essa putaria começou, muitos malditos estavam saindo da Umbra para o mundo terreno. Então, algumas matilhas estavam lá para impedir que isso acontecesse. Não vai sair ninguém. Não vai sair ninguém aqui, 06. Não vai sair ninguém. Exatamente. Então, muitos Garous estavam lá para impedir
se outras forças fossem para entrar nessa batalha, ou outras forças fossem para o mundo terreno, possuir humanos, degradar humanos, corromper humanos e entre outras coisas. Isso bagunçou também outras criaturas sobrenaturais de tal forma que as fadas, por exemplo, por serem ligadas aos sonhos, ao sonhar, aquela coisa toda, esses pesadelos começaram a afligir elas também. Eles começaram a tomar forma, viva, eles começaram a afetar a realidade. Então uma fada que tivesse claustrofobia, ela imaginava que as paredes estavam fechando em volta dela, que ela estava se sentindo sufocada. Literalmente, as paredes começavam a se fechar em volta dela. Então, sei lá, uma fada que tivesse medo de, sei lá, de altura, ela poderia estar caminhando no meio da rua e o chão simplesmente se alongar para baixo, a ponto dela cair. E ele não era tipo imaginário, ele realmente abriu um buraco ali. E todo mundo que estivesse na volta podia ser tragado por esse buraco. Tá passando um carinha ali de fusquinha e caindo no buraco inocente, tá ligado? Por causa do medo da fada. Então, fadas que tivessem medo, por exemplo, vou dar um exemplo aí de cobra, ela podia imaginar, nossa, cobras, tem uma cobra aqui, e aí todo mundo olhava e de repente tinha, sei lá, umas 300 cobras rastejando ali pelo chão, de verdade, tipo, a ponto de poder machucar as pessoas, picar, envenenar, etc e tal. Então isso afetou o mundo das fadas de uma forma extremamente bizarra, tanto que tem algumas damas, não sei se são autonais ou qual que era, que começaram a despertar, porque elas ficavam mais ou menos ali naquela região, elas estavam adormecidas, começaram a despertar, ter acesso a todas as memórias que elas tinham antes, e elas se corromperam nesse processo. Começou a despertar umas coisas bizonhas do mundo do sonhar ali. Porque essa batalha, ela foi tão intensa e de criaturas de tanto poder que ela não se limitou ao mundo físico. Ela começou a ecoar por tudo em volta. De tão bizarro e perigoso que era essa batalha. Então até esse momento nós temos o que? A tecnocracia em alerta, os Kuei-jin brigando com Ravenous, que é dito que era o Sapatassura, né? Realmente chamaram ele disso. Os lobisomens ali se coordenando para tentar fazer. Eu gostei do Clubbook, que o Clubbook é assim, ó. Seja qual nome você quiser chamá-lo. Exatamente. Então, os lobisomens ali estavam se coordenando, os magos não tomaram partido nenhum porque não sabiam. E aí tem outros detalhes também. A Strike Force Zero, que ninguém, não é muito mencionado essa galera, que é mais ou menos a tecnocracia da Ásia, também começou a se mobilizar. Eles não tiveram tanta importância quanto a tecnocracia global, né? Mas eles começaram a se mobilizar, que eles são os dragões de aço, né? Esse nome me faz lembrar dos Cavaleiros de Aço. Os Cavaleiros de Aço apareceram ali pra ficar olhando, né? Dentro ali também dos dragões de aço, etc e tal. Eles começaram outras ordens dali da Ásia começaram tipo, opa, vamos lá ver o que tá acontecendo, porque alguma coisa errada tá acontecendo. Alguma coisa de muito errado tá acontecendo. E as emanações psíquicas eram tão fortes que todos os vampiros, Burjá, Gangrel, Ventru, quando iam dormir, eles começaram a ter pesadelos sobre essa batalha. E alguns não conseguiram mais dormir, tanto que eles ficaram acordados, vivenciando imagens da batalha durante a semana. Por isso que é Semana dos Pesadelos, foi terrível essa semana. Vale lembrar que vampiro algum, antes dessa semana, possui sonhos ou pesadelos. Vampiros apenas adormecem, dormem, não sonham, não possuem pesadelos. Mas naquela semana, nessas semanas, eles começaram a possuir pesadelos como nunca tiveram na vida. E aí nós temos a vampiresa, que é uma Danfir, que comanda no caso lá, a Ordem da Estrela Rubra lá, a seita, né? Que é uma seita de apocalipse, de destruição do mundo e tal. Pessoal, o que é um Danfir? É um meio vampiro. Ou seja, vampiros de 15ª geração podem ter filhinhos. Terem bebês. Eles podem ter filhinhos. Uma vampira pode conceber ter um ato mortal e engravidar e vice-versa. Um vampiro de 15ª geração pode engravidar uma mulher. Isso somente para 15ª geração. 14ª, 13ª não. Isso é da 15ª. A 15ª o sangue é tão fraco que eles tomam dano letal pelo sol. Não tomam nem madeira gravada. Foi aquilo que eu falei sobre a tolerância pela luz do sol. Então essa vampireza, a Harriet, ela é bem importante dentro do cenário. Lá no cenário da Gerena ela aparece de novo, mas ok. Então ela também é acometida por essas visões. Então todos aqueles Danfer têm alguma descendência romani, eles também começam a sentir esse tipo de coisa. Eles começam a perceber o que tá acontecendo. E eles também ficam descontrolados. Alguns deles, por serem Danfers e não terem acesso a disciplina de quimerismo, eles começam a ter esses lapsos, né?
porque foi geral o aumento da disciplina pra todo mundo. Então o Danfir, que no máximo, chorando no máximo do seu poder de fogo, com mais de 8.000 de poder de luta, ele ia ter o nível 1 de quimerismo, ele começou a ter acesso a 3. Coisa que Exato. ele nunca conseguiria. E começou a se descontrolar o uso disso. Então, nesse momento, a gente tem esse acontecimento. Depois disso, vai pro segundo dia, que passam-se dias que isso acontecendo. A partir do segundo dia, é quando a tecnocracia chega à conclusão do tipo, vamos tentar torrar esse cara. Não, vamos torrar o Ravnus. Eles chegaram lá pensando, né? Caralho, a batalha tá ecoando em tudo que é mundo dos sonhos, espírito, demônio, dos mortos. Deve ter um monte de criatura lá que deve ser sinistra, né? Quando eles chegam lá, os vampirinhos nível 0 deles parecem ser as coisas mais perigosas do mundo atualmente. Uhum. E aí eles ficam assim, pô, vamos usar o que a gente sabe que mata vampiro, luz do sol. Então eles pegam os satélites que eles tinham em órbita e eles organizam as lâminas pra que vire tipo um raio solar. Redirecionar pra fazer um raio poderosíssimo. Eles fazem isso com bombas de nêutrons até, né? Que eu nem sei como é que funciona. Primeiro eles tentam os telescópios, né? E aí eles mandam o telescópio, tipo, apontam lá pro Ravnus e tipo assim, beleza, vamos incinerar esse cara. Só que por causa da tempestade que tava acontecendo... Nada acontece. Não tem rappers, tipo, eles não conseguem perfurar a tempestade. E isso já tá acontecendo, começou a acontecer lá a segunda tempestade, o segundo Maelstrom, né? Que é como é chamada a tempestade lá no Mundo dos Mortos. Porque o Maelstrom já existia, né? Ele tinha lá uma tempestade que ficava no Mundo dos Mortos, que era específica daquele local, ela não vazava pra fora dali, ela ficava ali bonitinha. Tinha espectros dentro dessa tempestade, os mortos tinham que ter um extremo cuidado pra viajar dentro daquela tempestade, senão eles podiam ser destruídos e virar espectros. É uma parte do lore de aparição, né? Quando começou essa coisa aí, que gerou o segundo Maelstrom, essa tempestade começou a sair pra fora da Umbra Profunda. Isso, Rafael, é pelo quarto ou quinto dia já de batalha. Não é pelo primeiro dia, segundo dia, não. Tá rolando já quarto, quinto dia de batalha. Que no total vão ser 7 dias. E aí no desespero... que a batalha ela já começa na terceira noite. Sim. Então, pelo desespero do que tava acontecendo, tipo, oh my god, o que tá acontecendo? A tecnocracia usa uma arma que são bombas de nêutrons, né? Bombas nucleares que afetam criaturas sobrenaturais. Ou seja, só afeta o sobrenatural e pega um resquício aí no mundo físico. Então eles dispararam essas bombas, eles já estavam, tipo, sem saber o que fazer. Jogaram essas bombas lá no Ravnus. Só que um pouquinho antes de jogar essas bombas, é uma tira de lobisomens que chegou lá. Lá, tinha a tempestade, ela tava forte, né? Mas por ter tanta destruição naquele local, ossos, carne, sangue, tava tudo misturado naquela tempestade, tá tudo voando pra cima. E a Matilha chegou lá e começou a enfrentar umas criaturas muito bizarras. Começou a enfrentar um que poderia chamar de Corax, mas não é, né? Umas criaturas com cabeça de corvo. Começou a enfrentar uns demônios esquisitos. Umas mutações loucas lá. Algumas coisas que começaram a fugir do mundo espiritual, que era muito louco. Eles dizem lá também que eles enfrentam um demônio com cabeça de elefante, que até mata 2 da Matilha. E o Teujo deles tá apavorado, sem entender o que tá acontecendo. É Ganesha. Começou a enfrentar umas coisas bizarras. E o Teujo da Matilha apavorado, tipo, cara, tem muita coisa esquisita acontecendo aqui. E aí eles acham um grupo de pessoas de roupa laranja com umas parafernália eletrônica lá. E aí, quando eles tentam falar com essa galera, a galera diz assim, estamos posicionados, estão morrendo, né? Eles falam, estamos posicionados, podem lançar o armamento e tal, que eu acho que esses caras eram da tecnocracia. E eles foram até ali pra conseguir emitir um sinal preciso da onde que essas bombas deveriam ser arremessadas. E aí... deveriam ser sacrificados para um, entre aspas, bem maior. Já que o protocolo dizia que 100% dos iluminados podiam cair durante a batalha. Nesse meio tempo, os Kuei-jin estão lá se quebrando com Ravnus. Nesse meio tempo, a Crisântimo de Ferro tá ali, observando a batalha, ajudando a destruir as criaturas que estavam fugindo, junto com os seus discípulos, né? Ela tinha os discípulos dela. Os Tanagariano. Os Tanagariano, exatamente. Eu tô repetindo, não consegui. Tanagariano. Isso que o Panda falou. E aí,
tipo, tudo isso acontecendo, respingando pra fora dali, né? Toda essa tempestade psíquica também tá respingando, atingindo pessoas aí, sensitivos, etc e tal. Atingindo lá a galera lá do sangue fraco, tipo, tudo tava acontecendo ao mesmo tempo. E então, quando eles conseguem sinalizar, é aí que a tecnocracia, beleza. Temos o ponto onde nós podemos arremessar, porque a tempestade espiritual não tava deixando eles ter uma coordenada mais precisa, né? Eles podiam jogar as bombas ali a esmo, mas a chance de talvez de não acertar nada era grande, apesar de serem impactos nucleares. A quilometragem de alcance não era tão gigantesca quando provavelmente deveria ser uma bomba nuclear, né? Então, bom, beleza, temos coordenada, mandaram fogo. Jogaram as bombas de neutro, e aí, no jogar as bombas de neutro, eles mataram os lobisomens. Estavam ali os coitados. Mataram os coidinhos. Mataram os coidinhos que estavam ajudando na batalha. Mataram os Tadagarianos. Eles mataram todo mundo com aquelas bombas ali. Tipo assim, Só sobrou a porcaria do antediluviano. Eu vou te dizer que eles mais atrapalharam com essas bombas do que ajudaram. Porque mataram todo mundo. Tipo, passaram o terror. E aí sobrou o cara que tava... Que é o Shou-Li, se eu não me engano. É o nome do Kuei-Jin que tava controlando a tempestade. Que é tipo... Ele era meio que um homem-serpente e tal. Agora arrisco a dizer, ele era meio que um homem-serpente. Eu acho que ele era um dragão. Ele não era tipo um dragão, será que ele não era um Hengyokai? Mocolé. Daí ele saiu engravidando todo mundo. Não. Ele seria o Hengyokai, então. Isso tem outro nome lá. O Hengyokai é o Zungilu. Deveria ser um Zungilu, então. Pra mim, como é que é Mocolé só serve pra engravidar gente. Então sobrou, vamos dizer que era um Hengyokai e a Crisântimo de Ferro. E aí no meio, tipo assim, foi um bagulho tão bizarro que eles tocaram as bombas, explodiu todo mundo. A Crisântimo de Ferro se machucou nessa explosão, mas como as bombas não estavam perto dela, ela não morreu. E aí é aquela coisa assim, ó, quando baixa a poeira, tipo, acabou tudo. O antediluviano levanta, se espreguiça, mete o coluna. Mete o Luke em Último Jedi, dá uma limpadinha no ombro. Mano, uma limpadinha no ombro. Se espreguiça, tal. E aí olha pra todo mundo e... Já terminou, Jéssica? Tá ligado? Já terminou, Jéssica? Ele olha pra tecnocracia e diz: senta lá, Cláudia, senta lá. Ele sai ali com um braço, um cotoco de um braço. Tipo assim, tudo isso aconteceu. Conseguiram tirar o cotoco do braço dele. Ele ficou maneta. Os olhos dele estavam perdendo sangue, mas... Ele tá podendo se regenerar. Mas brincadeiras à parte, ele tava com os olhos vertendo sangue, não tinha mais órbitas, nada, ele tava sem um cotoco do braço. Ele abriu a boca dele tava virada em dentes, em presas e coisas do gênero. E ele só conseguiu falar em fome, matar e etc. Que é justamente o mote que eles dão lá no Humanidade Zero. Né? Que é tipo, eu preciso matar, preciso dormir, preciso comer. É justamente o que ele falou. Ele só falou assim, ó, eu estou com fome, preciso matar, preciso comer. Tudo isso desde que ele acordou. Fome, matar e comer. Fome, matar e comer. Fome, matar e comer. Era alguém que fala. Era alguém tomado pela besta, literalmente. E aí a Crisântimo de Ferro gelou, né? Tipo assim, caramba, o cara não morreu. Morreu todo mundo que tava aqui. E ele não morreu. Aquele meme do Leandro Hassum, fodeu de vez. E aí ela olha pro Shou-Li e diz assim, cara, desfaz as nuvens. É a única coisa, é a única chance que a gente tem. Desfaz as nuvens que a gente não vai conseguir, que é tipo assim, eu não vou conseguir lutar com ele. Ele tá fraco, mas mesmo ele estando fraco, eu não consigo lutar com ele. E aí o Shou-Li, tipo assim, ok, vou fazer. E aí o Ravnus pula pra cima dela. O Ravnus tenta atacar ela. Usa Patassura, né? Ele ia destruir ela. E aí ela usa dessas habilidades e afunda no solo. Quando ela afunda no solo, o Shou-Li desfaz a tempestade. Ele ataca o Shou-Li, ele mata o Shou-Li, se não me engano. Tinha um primo de um amigo meu que disse que tava lá e disse que o Chun-Li morreu nas bombas ainda. Mas aí são versões, né? E aí o que acontece? Os raios solares, que já estavam sendo mirados para eles pelos telescópios, né? Mas agora com a luz do dia inteiro, acerta o Ravnus. E ele larga um urro estremecedor, que o pessoal acha que pode ter sido ouvido fora do continente, de tão alto que foi. Todas as pessoas sencientes escutam este urro. Os Ravnus com certeza ouviram. Todos eles. Pra nós foi um pouquinho mais grave.
Todos eles ouviram. E o antediluviano, então, é destruído. Me vira uma pilha de cinza. Rafael, que essas luzes solares, elas são potencializadas. Não são simplesmente um raio do meio-dia, não. Eles são potencializados em 8 vezes, 10 vezes. Não lembro qual é a porcentagem. Né? Como é que é? É telescópio tecnocrata, né? Com certeza alguma coisa a mais tinha. Imagina o Escanor debaixo dessa luz. E o ímpeto, a mágoa, a vontade de destruir a sua prole era tão grande dentro do antediluviano, Ravenous, que quando isso aconteceu, todos os Ravenous do mundo entraram em frenesi. Sem exceção. Todos entraram em frenesi e começaram a atacar uns aos outros. A sede de sangue Ravenous passou pro clã inteiro. Todo o Ravenous queria o sangue de outro Ravenous. Bêbado e nas garras da besta. O legal de comentar é que no romance de clã Ravenous, ele fala sobre... Eu não lembro o nome do Ravenous que tá lá. Tu lembra do nome, Panda? Não. Esse Ravenous, tá? Ele pega pra fugir desta fome. Ele pega e ele se enterra no sótão da onde ele está. Tem um que... Os caras que estão contando a história do Clanbook, eles falam que quando isso acontece... ele tinha vontade de matar o amigo dele que tava na outra sala e tal, não sei o que lá. E ele se estaqueia. Ele se estaqueia pra não atacar o amigo dele. E ele se tranca no banheiro e se estaqueia. Pois é, muitos dos Ravens que sobraram eles estavam em Topor durante esses 4 dias de fúria, né? Sim. E aí os Ravens começaram a se destruir de uma forma destruidora. Por causa da raiva que o antediluviano tinha da prole dele. Muitos Ravenous antigos foram pegos nessa sede. Então Ravenous de 8ª, 7ª, 6ª, 5ª foram pra banho, foram destruídos pelos mais jovens nessa fome. E é dito então que num golpe todo o clã Ravenous foi destruído. Ou seja, deixou de ser um clã e foram rebaixados à linhagem pela quantidade que tinha de Ravenous, que existia menos de 100 Ravenous no mundo. Eles não tinham mais Matusaléns presentes, apesar que sobreviveu alguns, né? Mas, vamos dizer assim, que suma maioria não tinha mais. E eles não tinham mais o antediluviano. Então eles baixaram de clã pra linhagem. E foi isso que aconteceu durante a Semana dos Pesadelos. Mas tem várias outras coisas como consequências disso, que a gente vai falar agora, com certeza. E... entre outras peculiaridades que a Semana dos Pesadelos trouxe. Uma delas foi a Estrela Rubra, que todo ser sobrenatural consegue enxergar no céu, mas aqueles que têm um nível elevado de auspícios ou alguma habilidade sobrenatural de percepção consegue ver que, é uma estrela tão brilhante quanto Vênus. Mas quem consegue se enxergar de verdade vai ver que ela é uma estrela brilhante, que ela tem um halo, ela tem vamos chamar uma aura avermelhada em volta dela. Rubra, ela tem um rabo semelhante ao de um cometa. E imagina aquilo ali, então, se mexendo como se estivesse pegando fogo, sabe? Tremulizando assim no céu. Olhando pra vocês, porque aquilo ali é um olho. Alguns chamam de Antelos, outros chamam de olho da Wyrm. Cada um chama de alguma coisa. Eu apelidei de Sauron mesmo. Quase seria o Sauron. Não é o Sauron, mas seria o Sauron. É uma boa comparação. Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Não, acho que só dá pra botar o depoimento, né, do pessoal que teve lá e escreveu pro Clanbook. Agora, tá aqui. Nós encontramos o lugar onde ele foi destruído pela luz de 4 sóis, onde com todas as evidências que pudemos reunir, alguém detonou alguma arma nuclear. Então, muitos chamavam de os 3 reis, né, as 3 coisas do gênero, que os 3 reis eram os Kuei-jin que estavam batalhando, né? Contra o rei faminto, etc e tal. E tivemos muitas consequências do despertar dele. Ele trouxe realmente uma mudança gigantesca pro mundo das trevas, que foi... Se vocês repararem, foi depois da Semana dos Pesadelos que saiu o livro Demon the Fallen. Até o momento ele não tinha. E por que não tinha? Foi o último livro da linha... terceira edição, né? Da linha. O que aconteceu? Essas bombas espirituais, elas abriram uma fenda no abismo, que foi pra onde começou a sair os anjos caídos. Há uma segunda versão que diz que La Sombra, sei lá quem é que era, não sei quem é que era, foi fazer a experiência lá no labirinto. Acho que tocou umas bombas lá também, não sei qual é que é.
e ele abriu a fenda. Mas eu acredito que foi mais da parte dos tecnocratas mesmo. Eu também prefiro essa Versão. teoria do que o Lasombra. Então teve essa galera começou a abrir uma fenda no abismo, e aí a gente teve o início de Demon the Fallen no cenário. A tempestade, o segundo Maelstrom gerado, foi a tempestade de Avatares. Então a tempestade, segundo Maelstrom, que varreu Stygia, né? Stygia foi destruída. E a mente também foi destruída, né? A mente foi destruída. O Osiris tentou fazer alguma coisa, mas não conseguiu. Né? Não rolou. Não rolou. Foi destruído a mente. Eu falei que esses coelhinhos não eram coisa boa. Não me ouviram. Essa tempestade trouxe os primeiros reerguidos, porque ela arremessou almas, wraiths, né? Fantasmas pra tudo que é lado. E alguns deles voltaram pro corpo. Porque os reerguidos, eles têm um ritual que eles conseguem, com muita barganha, muito sacrifício, aprender lá no mundo espiritual e tentar voltar pro corpo deles. Que é uma coisa extremamente difícil. Alguns simplesmente foram arremessados por causa disso. Por terem se estilhaçado muitos avatares e coisas do gênero, deu origem à tempestade dos avatares na Umbra. A tempestade dos avatares é simplesmente uma tempestade que, se um mago for pego na Umbra, essa tempestade não dá dano nele, dá dano no avatar dele. E se ele não sair da tempestade, o avatar dele é estilhaçado e ele sofre o Gigul, se não me engano é Gigul, que é quando o avatar do mago é destruído, ele não pode mais realizar magia. Isso também foi um dos efeitos que aconteceu. O que mais? As fadas também foram afetadas. Teve um revés pra elas. Pros lobisomens também. Eles tiveram um revés por causa dessa tempestade. E foi o primeiro sinal da profecia deles, né? O primeiro olho da Wyrm se abrir. Ali começa o apocalipse, bem dizer. Aqui é a porta de entrada do apocalipse. De fato, assim, o apocalipse já vinha acontecendo já sistematicamente. Com a caída do irmão mais velho, Persian, ele já vem acontecendo em apocalipse. Mas o de fato ali começa, tipo assim, ó, abre-se a porta da desgraça e vem o apocalipse, é ali. Se eu não me engano, depois quando começa esses sinais do apocalipse que existe o mestiço perfeito, né? Que seria o filho de 2 Garous que nasceria sem defeito nenhum. Nasce o primeiro mestiço perfeito. Ele não tem falhas que nem os outros, ele não tem nada. Ele é um Garou perfeito. O que mais que nós temos também de consequências? Riram da gente quando a gente falou que Zapatasu era um messias que veio pra proteger a terra, mas foi só ele morrer, olha no que deu. E nós temos uma coisa muito interessante. Nós temos uma reunião de emergência do círculo interno da Camarilla. Uma reunião de emergência do círculo interno Tremere. Também. O círculo interno da Camarilla, tem figuras como o vilão, François Villon, a Rainha N também tá presente, a Queen N. Quem mais tá presente? O legal é que na reunião do círculo Tremere, tá todos os 6 ali e eles começam a se perguntar, cara, quem é que vai falar pra ele? Quem é que vai dizer pra ele? Aí todo mundo olha para o Etrius e a Berlinda diz, olha, ele gosta mais de ti, tem que ser tu. E o Etrius pega, baixa a cabeça, respira fundo e vai. Ele pega, destranca todas as armadilhas que tem para entrar no recinto onde o Tremere está. Ele abre a porta, no que ele abre a porta, ele só escuta um tossir e o sangue sendo espirrado para cima, de dentro de um sarcófago. Ele pega, fecha a porta, e ele volta a atenção para todos os 6 e diz, ele já sabe. E aí nós temos um negócio muito interessante nessa partezinha aí. A galera vai lá, vamos usar o Tremere, só que o Tremere não tá mais ali. Pois é, quem é que deixou o Goratrix entrar? Pois na verdade quem tá ali tocando o terror é o Salote, né? Ele já vazou daquele corpo ali há tempo, quem tá ali é o Salote. Eu achei que o Etrius ia falar, né? Ele entrou, olhou aquela cena ali e falou, quem deixou o Goratrix entrar? Tremere tá lá no corpo do Goratrix. Exatamente. E aí então nós temos também o Marcus Vital de Washington, príncipe. Nós temos o Villon ali. Nós temos a Queen Anne, que é a príncipe de Londres, no lugar do Mithras.
que é cria dela, né? Não, cria da cria. Nós temos uma reunião de príncipes de vários locais que fazem parte do círculo interno. É uma reunião geral de príncipes. E aí eles ficam assim, mas o que acordou? Não foi o Matusalém? E aí um deles fala assim, não, o Matusalém não tem poder pra conseguir causar o que ele causou no clã inteiro. Só pode ter sido o Antiluviano Ravenous que despertou. Não foi o Matusalém Ravenous, foi o Antiluviano que acordou. E aí eles ficam assim, pô, e agora? O que nós vamos fazer? Nós vamos falar isso pra todo mundo, vamos falar pros neófitos, vamos fazer um pronunciamento no Elísio, ou vamos ficar quieto? E aí um deles diz assim, não, seguinte, se a gente disser que antiluvianos existem, eles vão começar a temer os antiluvianos e não a gente. Então a gente não pode te dizer que acordou um antiluviano, porque eles vão passar a temer dos antiluvianos e vão começar a não obedecer mais a hierarquia da Camarilla. Então, E querer começar a caçar os antidiluvianos. Isso aí o Sabá já faz, né? E aí é tipo assim, todo mundo ia olhar e dizer, o Sabá tá certo. Né? Desde o início, o Sabá tá certo. Vamos para o Sabá? Vamos ajudar o Sabá. Tipo, né? O Sabá tá certo. E aí então o que eles fizeram? Disseram assim, não, nós não podemos contar. E todo mundo que teve essas visões, etc e tal, que tiveram uma ideia de algo que tá acontecendo, que quiserem espalhar essas mensagens, manda o xerife e os algozes de vocês baterem com força. Destruir esses caras se for necessário. A gente tem que abafar isso. Aqueles que se lembram, deixem de se lembrar, mas a gente não pode incentivar que essa mensagem comece a circular por todo mundo. E aí, por causa disso, que existiram alguns outros problemas na Camarilla e etc e tal, dos Gangrel também saírem, toda aquela coisa toda, porque era a Camarilla tentando botar panos quentes no que tava acontecendo. Apesar que no caso dos Gangrel foi um equívoco do cara, mas ok, tipo, essas foram muitas das consequências que aconteceram. Então a cidade que tinha das múmias lá, se não me engano, acho que foi no segundo Maelstrom que foi destruída, que é a mente, né? E eles precisaram fazer uma outra cidade por causa dessa batalha. Aconteceu muita coisa, tipo assim, foi a virada de chave no mundo das trevas para coisas vindouras maiores que existiriam. Como a vida do Apocalipse, a Ascensão, despertar de outros Luvianos, que nem acontece com a Gerena. Aqui foi a virada de chave. Profecia dos lobisomens. Tudo começou com o despertar do Ravens. O pontapé inicial. O pontapé inicial. Então muita gente diz que o Ravens despertou por causa de um dos olhos da Wyrm que abriram, mas alguém descartam, diz que foi por causa do cheiro do sangue, outras pessoas descartam, dizem que ele simplesmente acordou por ter muito Ravens sendo destruído e esse impacto psíquico despertou ele. Bom, abraça a teoria que você mais gostou, mas em resumo foi isso que aconteceu na Semana dos Pesadelos. Pode abraçar o que você quiser, mas o certo é que ele veio para nos proteger. Você tá lá, Cláudio. Então, galera, sobre a Semana dos Pesadelos, falado resumidamente, é isso que nós temos para passar para vocês aí. Não sei se o Panda quer colocar mais alguma coisa, quer pontuar mais alguma coisa. Cara, não sei. Se vocês quiserem, a gente pode trazer os efeitos em mesa. É uma boa, pode falar. Bom, na noite 1 e 2, né, que é quando o antediluviano acorda, é mais essas sensações. Você acha que dá pra botar mais coisas em plot. Pra ficar livre desse trânsito, dessas visões aí, o mediúnico, no caso, ele deve gastar um ponto de força de vontade. Durante a batalha, já é algo mais mecanicamente importante, né? Porque os Ravens eles ganham mais 2 de dificuldade para resistir ao frenesi, e eles também ganham os pontos de quimerismo que foram mencionados. Outra coisa também interessante da parte, fora da parte mecânica, da parte histórica, né? É que o clã não tem mais Matusaléns. Então não tem mais aquela galera pra guiar o clã, não temos aquela galera pra tentar proteger o clã. Tá ali com menos de 100 Ravens no mundo, boa parte deles neófitos, sem influência, sem poder, sem nada, e tentando sobreviver agora sozinhos no mundo das trevas. O Ravens ele acabou deixando de se enquadrar no tangente de clã, né? Ele acaba sendo mais uma... E aí temos algumas coisas interessantes, né? No V5 simplesmente é dito que chegou uma galera lá com armamento pesado e detonou o Ravenous através de bombas e coisas do gênero, né? Mas os Ravenous mudaram a fraqueza deles por causa das consequências dessa batalha, né? Os Ravenous antes tinham aquele problema com jogos, etc e tal, e agora eles têm um problema que eles não podem dormir no mesmo lugar, se eu não me engano. É isso. No mesmo lugar por noites consequentes. Ou seja, sei lá, se tu dormiu numa casa hoje, tu tem que dormir na casa do lado, por exemplo. Ou, sei lá,
do outro lado da cidade. Tu não pode mais dormir no mesmo ponto que tu dormia antes, porque senão eles tomam um dano agravado e eles morrem. É o que o Rafa mesmo tinha trazido antes, né? Que isso aí é meio que algo que parte mais do ponto editorial, né? Pois sempre teve muito problema com a relação do preconceito estereotipado em alguns clãs, como no caso do Ravenous, né? E uma das coisas que a gente liga aos ciganos menos pejorativas é o fato deles se mudarem constantemente, né? Eles meio que cortaram isso, né? Outra coisa que eu acho que acabava incomodando um pouquinho o pessoal da White Wolf era a questão de quimerismo, né? Quimerismo não era uma disciplina tão fácil de lidar, né? Sim. Era meio roubado. Era meio roubado. Um cara bom em quimerismo, cara, tipo, muita gente se limita com a realidade. Mas podia fazer muita coisa, podia fingir que tá no mago, tranquilamente. Fazer umas ilusões de fogo ali que dava um dano, cara. Poxa, tocar um raio, dava dano no cara, meu. Até o cara se fragar que era falso. Se conseguisse fragar, ok, senão o cara ia morrer. E todo mundo achava, meu Deus, o cara é um mago fodão mesmo, que toca relâmpago nos outros, bola de fogo, conjura demônios. Tipo, pode fazer um terrorismo, literalmente, com o quimerismo. Porque tu não é limitado, tipo assim, o teu limite é a tua imaginação. Se quiser dizer que é um cara que invoca adagas voadoras e ataca e joga nos outros, beleza, tu vai realmente criar essas ilusões da adaga e arremessar nos outros. Vai poder fazer coisa que boa parte dos outros clãs não conseguem. Pois é, pra surpresa de muitas pessoas, eu já joguei de Raven. Tem um combinho de Ravens na Idade das Trevas que não é nem um combo mecânico. É um combo do tipo, sei lá, tu tá jogando de Ravens, te aproxima de uma comunidade onde é muito religiosa e tu simula aparições do padureiro. Tipo assim, os caras acreditam na santa tal aqui. Tu vai ali e cria a ilusão dela, da santa. Pode fazer. E é a Idade das Trevas. Ninguém vai desconfiar, alguma coisa assim. Tipo assim, a santa tá pedindo préstimos. Joguem aqui 20 moedas de ouro pra mim aqui, na fonte todo dia. Aí todo mundo joga, o Ravens vai lá depois e pega, tá ligado? Feito. Tem dinheiro. Tem recursos, tá ligado? Ou do tipo, a Santa tá, sei lá, pedindo que vocês... Não sei, tipo, vai da criatividade do cara, tá ligado? Tu faz o que tu quiser, tipo, que vocês entrem na guerra tal, porque ela vai ajudar a vencer, porque aqueles caras são tudo infiéis e não sei o quê. Imagina, pra intriga é maravilhoso, porque ele pode fazer um vampiro, ver outro vampiro tramando contra ele. Exatamente. Pode, sei lá... Nós três aqui, eu pego e vejo que o Rafael tá dando bobeira em algum lugar, eu pego e faço uma ilusão pra ele do Henrique tramando contra ele com outro cara que eu também não gosto, por exemplo. Eu vou botar o Rafael contra o Henrique e essa outra pessoa. Tu pode estar controlando uma cidade, tu destrói o príncipe daquela cidade e cria a ilusão daquele príncipe. Sim. E manda na cidade, cara. Até alguém descobrir que talvez o cara é uma ilusão, pode levar meses. Ou se é uma cidade de tipo de neófitos, por exemplo, que provavelmente nenhum deles vai conseguir perfurar a ofuscação, pode ficar montando a cidade por 100 anos, tá ligado? E aí todo mundo que talvez tem chance de perfurar os teus poderes, tu vai lá dar um jeito que assumir. E tem a mal falada quimerismo 10, né? Que quem teve essa ideia viajou na maionese. Criar realidades alternativas e a gente fica criando realidades alternativas onde o cara tá sempre vivo. Destruir aqui, beleza, eu crio uma realidade onde lá eu tô vivo. Por isso que dizem que o Ravnus tá vivo e não morreu nessa... Mas isso é uma coisa que o Semana dos Pesadelos trouxe que foi interessante. Caiu no sol? Não tem. Cara. Não tem, mano. Cara, não tem. Caiu no sol. E eu acho até interessante essa visão de caiu no sol já era. Porque é uma maldição, né, cara? É uma maldição né, cara? que os anjos deram, né, cara? É tipo uma coisa que realmente, cara, foi dada pra Caim, tá ligado? Tipo assim, cara, o sol é isso, o sol vai te queimar e tu vai morrer no sol. Mas eu tenho fortitude. Não interessa. É uma maldição, tá ligado? Uma maldição divina. Tu vai cair no sol e tu vai morrer. Aí vai lá o Ravnus. O Ravnus caiu direto no sol. Não, mas ele fez uma ilusão onde não. Caiu no sol, morreu. Morreu, já era. Foi destruído. Não tem, é uma maldição. Foi destruído. O lance do Ravnus, agora tava me lembrando, o Ravnus é meio que o lanterna verde dos vampiros, né? Que ele tem o quimerismo, que é o anel dele, ele pode criar qualquer porcaria. Ele cria um guarda-chuvinha pra se escapar do sol. Não, tipo assim, como não funciona, irmão. Não funciona, irmão. Como o vampiro nunca consegue escapar da sede, ele nunca vai escapar do raio de sol, meu. Esquece, já era. Caiu no sol, morreu. Pode ser até o Caim. Caiu no raio de sol, morreu. Já era. Sem choro, tá ligado? Sem chupes. É game over. Bom, Se bem que tem uma meta-disciplina, né? Que o Ravnus consegue transformar
a qualquer ilusão dele em um objeto real, né? Se o antediluviano soubesse, ele podia ter pegado e transformado criado um guarda-chuva, né? Mas ele tava dormindo quando criaram essa meta. É. Essa disciplina. Se atém às metadisciplinas, as outras interações no episódio mecânico. E assim a gente pode falar mais livremente sobre tudo isso aí. Mas mesmo, pra mim não tem. Caiu no sol já era. E hoje. Faz uma ficha nova. E temos mais algumas coisas a falar, algumas ponderações? Provavelmente deve ter, mas eu não lembro agora. Porque a Semana dos Pesadelos, ela é bem rica de conteúdo. Ela é bem... Ela tem a sua complexidade, ela tem seus pontos a serem analisados que seriam bem interessantes. Podem ser debatidos por horas. Mas no momento eu não me lembro de nada. Panda, teria mais alguma coisa para nós pontuar? Eu posso dizer pra você que tá com o dedo no teclado aí, não, brother, não tem Teobel nessa história, esquece. Supera, brother, supera, não tem. Essa história não tem tão bela, exatamente. Não tem, brother. Em Los Angeles lá. Você que imaginou que apareceu o Teobel, achou errado, cara. Achou errado, A cara. gente vai aqui se encerrando aqui mais um episódio. E voltamos com força. Falando sobre a Semana dos Pesadelos. E, Rafael, o que nós temos aí de recados e recados finais? Sigam nossas redes sociais, @Vale das Trevas no Instagram, Trevas Vale no Twitter e a nossa página no Facebook, que é Vale das Trevas. Também sigam visitem o nosso site, www.valedastrevas.com.br. Lá você vai encontrar todos os episódios lançados, assim como matérias, e a nossa parte de apoiadores. Considerem ajudar nesse projeto. Lembrando que os guris não vão se ausentar por mais tempo, já que vai ser muito difícil lançarem outra Midnight Mass. E caso você queira nos acompanhar em outras mídias, tem os vídeos no YouTube. Tudo que a gente faz aqui como podcast também está sendo lançado no YouTube. Além do mais, o Rafael Damasceno está fazendo excelentes vídeos sobre a criação da Camarilla. Está colocando lá, falando sobre personagens icônicos. Personagens a personagens. Falando sobre a lore, sobre o histórico deste e daquele personagem. Acompanhem lá que tá, maravilhoso. Achei que ele ia dizer, uma merda. Não. O meme do... É sempre uma merda, né? Um Ventru falando da criação da Camarilla não tem como sair ruim, gente. Podem ir assim. Isso é verdade. Tem uma coisa que a gente manja disso. Ô, Panda. Cara, se o pessoal quiser dar uma olhadinha no site, no canal do YouTube do Só Não Critica, volta e meia a gente produz alguma coisa lá. E se quiserem me achar nas redes sociais, é Vinícius Colim em todas elas. Atualmente tá rolando umas bolas de feno lá, mas uma hora sai alguma coisa. Então, bom, além do mais, se você já... Calma aí que eu esqueci a palavra. Eu ia falar refutando, mas não é refutando. Caso você queira se tornar o nosso apoiador, nosso padrinho, considere ser o nosso padrinho. Assim você vai estar nos ajudando a criar mais conteúdo, a trazer mais pessoas, mais convidados e, é claro, trazer mais qualidade. E eu agradeço também, esse episódio está aqui como agradecimento a todos os nossos padrinhos. Sem eles, a gente não iria conseguir fazer metade do que nós estamos produzindo. Exatamente. Então tá, eu sou aqui Henrique Ferraz e tô fechando o calendário porque chega de semana. Eu sou o Rafael Damasceno, tô fechando a minha pasta com o Minutiai aqui, porque a sessão do diretório já acabou, e a gente se vê na próxima. Então tá, até mais. Falou!